Olá meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta noite de sexta-feira, o tema que nós vamos abordar hoje é volta às aulas em plena pandemia. É um tema que está apertando o coração de todos nós, professores, pais de alunos, enfim, estão todos apreensivos com a volta às aulas em plena pandemia. Antes disso, porém, eu quero só te pedir que dê uma forcinha aqui para o canal, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para sempre que um vídeo novo for ao ar, você ser notificado e poderá nos ajudar compartilhando esse vídeo. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois é, e ao longo de 32 anos dedicados à educação, eu nunca vivenciei uma situação como essa de uma volta às aulas ser tão recheada de apreensão e de angústia. Isso porque, basicamente, nós não sabemos o que nos espera nessa volta às aulas. Eu continuo professor da Universidade Estadual do Piauí, eu dou aula no curso de Medicina e no curso de Enfermagem, as aulas estão suspensas e nós deveremos retomar essas aulas em algum momento do segundo semestre. Eu tenho um filho de 3 anos em idade escolar, e em algum momento também ele deverá voltar para a escola. E isso está nos angustiando porque, principalmente na minha percepção, nós não temos um plano nacional de enfrentamento da doença no que diz respeito também ao retorno às aulas. Então isso é muito lesivo e deixa todo mundo muito apreensivo, porque na minha concepção, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, já tinham que ter elaborado um plano, primeiro, de realização de aulas durante a pandemia e, segundo, de formas como irá se retornar a atividade de aula presencial ou aula em modelo híbrido. Infelizmente, esse documento não existe, esse documento norteador dos estados e municípios não existe. O que eu estou observando é que, basicamente, cada gestor municipal, cada gestor estadual está adotando, junto com as suas equipes técnicas, um modelo e, aliás, às vezes, dentro de um mesmo município, existem até mais de um modelo de retorno às aulas. É muito complexo porque a educação é complexa. Então nós tínhamos que ter pensado em treinamento de professores para, durante a pandemia, minimamente poder ofertar conteúdo para os seus estudantes. Nesse sentido, as escolas particulares largaram na frente e as escolas públicas ficaram meio que abandonadas, uma assumindo um papel, outra assumindo outro papel. A própria infraestrutura dos alunos da rede privada é diferente da infraestrutura dos alunos e professores da rede pública, e isso vai, no meu modo de ver, causando um outro problema, que é, durante a pandemia e no pós-pandemia, nós iremos observar um aumento muito grande na desigualdade da aprendizagem de estudantes que são da rede privada e da rede pública. Isso vai impactar durante anos em nosso país, simplesmente pela falta de uma estratégia elaborada desde o início da pandemia. Eu vou insistir bastante nessa tecla ainda, que nos dias 26 e 28 de janeiro eu fiz alertas aqui no canal que era necessário que o governo federal elaborasse planos de contingenciamento para enfrentar a pandemia, em seus mais variados aspectos, econômico, social, sanitário, inclusive educacional. E basicamente nada foi feito. O governo, ao contrário, se apoiou numa decisão do Supremo que disse que estados e municípios têm atribuições de enfrentamento na pandemia que são concorrentes com a União, ou seja, estados e municípios têm as mesmas atribuições da União, mas isso não exime a União da sua responsabilidade. E ainda na semana passada, o nosso presidente Jair Bolsonaro disse com todas as letras que lavou as mãos, que a responsabilidade é toda de estados e municípios, e isso é muito equivocado, isso é muito grave, é um crime de omissão que o nosso presidente comete nesse momento tão delicado que nós estamos enfrentando. Eu podia ficar quieto, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal disse que quem decide tudo nessa área são estados e municípios. E ponto final. Mas é óbvio que, para além da questão política, existe uma questão sanitária que está posta. Eu tenho, por exemplo, um filho de 3 anos de idade, o Antônio, que eu estou inclusive gravando esse vídeo no quarto dele, que o Antônio, em 1 ano na escola, foi ao otorrino laringologista com crise de nariz, crise de garganta 26 vezes, ou seja, em média, o Antônio estava 1 vez a cada 2 semanas no médico. Por quê?
Porque os coleguinhas da escola, num ambiente fechado, numa sala de aula fechada, climatizada, quando um gripa ou quando um tem alguma infecção de garganta, espirra ou tosse, contamina todo o ambiente. Imagina isso com a Covid-19. Então, quer dizer, é um momento realmente de apreensão, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar nessa volta às aulas, e alguns países da Europa já decidiram, inclusive, que retorno às aulas presenciais apenas quando tiver uma vacina para a população. Mas aí também é claro que a gente não pode ficar eternamente isolados dentro de casa, porque a economia realmente vai sofrer bastante, e se as aulas também não tiverem uma continuidade, esse fosso, esse abismo que existe entre estudantes de classe média e classe alta que frequentam escolas particulares e estudantes da classe baixa que frequentam escolas públicas, só vai se acentuar cada vez mais. Porque, como eu já disse anteriormente, as escolas particulares, elas têm uma melhor infraestrutura, têm como dotar professores de ferramentas para manter conteúdos à distância, e a escola pública nem sempre possui essas ferramentas à sua disposição. Fundamentalmente, eu acho que está faltando um plano de enfrentamento da pandemia também na área educacional. O meu grande temor, qual é? É que os próximos anos, as próximas décadas, nós tenhamos gerações e mais gerações de jovens atuais, que serão os nossos adultos no mercado de trabalho, desqualificados para o mercado de trabalho e com graves deficiências na sua aprendizagem formal. Dessa forma, eu acho que ainda tem tempo da gente reagir e de nós colocarmos à mesa um plano que seja minimamente execuível e articulado com estados e municípios, para que nós tenhamos uma certa uniformidade na retomada das atividades escolares. Mas é preciso, fundamentalmente para isso, liderança. É preciso, fundamentalmente, que o nosso presidente compreenda o papel que ele tem de líder máximo da nação e articule não só as ações para proteger os nossos jovens, nossos professores e nossas famílias na volta às aulas, como também articular as ações relacionadas à resolutividade dessa crise sanitária. Eu já coloquei aqui, inclusive, num vídeo anterior, que o governo acertou ao comprar 100 milhões de doses da vacina de Oxford. Esse talvez tenha sido o único acerto do governo desde o início da pandemia até agora, mas acertou. Quero crer que a partir dessa medida o governo poderia poderia desencadear uma série de outras medidas para que nós pudéssemos sair dessa crise com um certo grau de conforto. Mas eu sou pessimista em relação a isso. Eu quero crer que a compra da vacina de Oxford é mais uma satisfação que o governo dá à sociedade de que está fazendo alguma coisa, porque até agora praticamente nada foi feito em relação ao enfrentamento dessa séria crise. E é importante também que a gente atente para o seguinte aspecto. Todos os institutos de pesquisa e os maiores pesquisadores do mundo dizem que nós não vamos nos livrar do coronavírus nos próximos anos. Talvez levemos décadas para nos livrar desse vírus. Então, nesse sentido, mais que falta um plano nacional de educação para enfrentar esse novo normal, que é a atividade escolar apoiada em recursos tecnológicos. Eu sou da área de educação, sou especialista em educação à distância e sei que na educação à distância é necessário que os professores estejam capacitados, que os alunos estejam capacitados, que os materiais didáticos sejam adequados à modalidade e que, fundamentalmente, o acesso à tecnologia, o acesso à internet seja democratizado. E nós sabemos que boa parte da população brasileira não tem esse acesso com facilidade. Essa deveria ser uma preocupação de um governo que pensa o desenvolvimento do Brasil para além da pandemia, porque o que nós estamos vendo é simplesmente apagando incêndio dia após dia. E nós não temos um planejamento de enfrentamento da doença no curto, no médio e no longo prazo. E aí o meu prognóstico para o Brasil nos próximos anos, no que diz respeito à educação, à economia e ao nosso desenvolvimento, não é dos melhores. Exatamente porque nós estamos numa nau completamente à deriva. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.